E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cerebelo, anatomia macroscópica. Bom, vocês já venceram aí as discussões de tronco encefálico e agora a gente vai acabar a outra estrutura, né, as estruturas da fossa posterior do crânio. Então a gente vai falar do cerebelo, que é a última estrutura que fica ali na fossa posterior do crânio, abordando principalmente a parte macroscópica. Então eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo a anatomia básica do cerebelo, que comecem a fazer correlações de anatomia macroscópica e de neuroimagem e correlações clínicas diretas com a macroscopia. Como eu falei para vocês agora, a gente já discutiu o tronco encefálico, então a gente sabe que nessa fossa posterior aqui do crânio, da base do crânio, na frente, acima do pelo forame magno, tem bulbo, a ponte um pouquinho e mais acima o mesencéfalo, e a gente vai completar com a última estrutura que vai ficar nessa região da fossa posterior, que é o cerebelo. Essa estrutura aqui embaixo. Isso com a visão anterior para demonstrar justamente a mesma coisa, né? Numa visão aí completa do sistema nervoso central. O cerebelo está acoplado na região da fossa posterior. E é interessante que a gente consegue ver isso na neuroimagem até no córtex sagital. Então, a gente vai aproveitar aqui, ó, fossa posterior. A fossa posterior tem essas impressões que são feitas pelos seios, né, durais. Então, a gente tem aqui seio sagital superior fazendo essa impressão, seio transverso, seio sigmoide caindo lá no forame jugular, e formando a veia jugular no final, claro. E aqui a gente tem a chamada trócula de Erófilo, que é a confluência desses seios. E a gente consegue ver isso, né, na neuroimagem no córtex sagital, e a gente vê que essa trócula de Erófilo está aqui sendo preenchida pelo seio reto, né? E abaixo dela a gente tem, ou na verdade, formando aí parte do seio reto, a gente tem a tenda do cerebelo, que cobre o cerebelo. Tá? Mas então vamos falar com mais calma aí dessas estruturas, né? Quais são as relações que o cerebelo faz. Anteriormente ao cerebelo, a gente tem o quarto ventrículo, né? E, para ser mais preciso, numa parte mais superior, a ponte, na parte mais inferior, o bulbo. E a parte superior do vértice do cerebelo, como a gente já falou bastante na aula de mesencéfalo, né, a gente tem aqui o teto do mesencéfalo marcado, certo? Com a pinela aqui em cima. Bom, inferiormente ao cerebelo, a gente vai ter o contato com a cisterna magna, certo? O nome aqui é cisterna magna, onde fica uma estrutura do cerebelo chamada de tonsila, que fica em contato íntimo com o bulbo. Essa informação é muito relevante, porque a gente vai ver que lesões expansivas, ou até lesão isquêmica em fase aguda, em quem tem edema, tem muito risco de levar a uma herniação. Uma das estruturas que pode herniar é justamente essa tonsila. Ela hernia comprimindo estruturas do bulbo, levando o paciente à parada cardiorrespiratória. Beleza? Posteriormente, então, a gente vai ter estruturas cranianas, lateralmente também, como a gente pode ver aqui no corte axial, né? E superiormente, o cerebelo é delimitado por essa estrutura chamada de tenda do cerebelo. Vamos entender ela mais um pouquinho, né? A gente sabe que as nossas meninges são divididas em pacmeninges, que basicamente é a dura mater com suas porções parietal e visceral, essa partezinha aqui que está invaginando. E essas invaginações, essa relação aí entre a dura mater parietal e visceral, é que vai dar a forma dos seios durais. E, além da pacmeninge, a gente tem a leptomeninge, que é formada pela aracnoide, que tem essas trabéculazinhas, essas granulações que entram aqui para o seio dural, e a pia mater, que fica em íntimo contato aqui com o córtex cerebral. Aqui nesse corte a gente está vendo a parte superior do telencéfalo, então essa invaginação vai formar a foice do cérebro, como ela é chamada, mas na parte mais lateral, ela dá origem à tenda do cerebelo, que a gente tanto está falando, né? Então, ó, foice do cérebro, falx cerebri, né? E aqui numa parte mais lateral, a gente tem a tenda do cerebelo. Separando os hemisférios cerebelares, a gente tem a foice cerebelar, falx cerebelli, como está aqui. E esse aqui é um outro esquema, né? Esse aqui é um outro esquema mostrando a mesma coisa de uma outra visão. Então, dura mater, né? Tem a parte parietal encostada no crânio, né? Intimamente ligada. E a visceral, que vai invaginar e formar foice do cérebro,
tenda do cerebelo e foi se cerebelar, separando os hemisférios cerebelares. E essa separação de dura mater parietal e visceral dá origem aos seios durais. Seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio transverso, seio sigmoide, que entra pelo forame jugular e forma a veia jugular. Então, isso aí foi só para explicar, para demonstrar para vocês como funciona a tenda. Ela tem uma disposição que é um pouquinho em direção superior, como a gente podia ver na neuroimagem aqui. Ela é formada e ela sobe, cobrindo o cerebelo. Então, essa aí é a relação superior. Repassando, relação anterior, quarto ventrículo, ponte e bulbo, né? A porção superior do vermes tem conexão íntima com o mesencéfalo. Na parte inferior, conexão íntima aí com a cisterna magna e relação íntima da tonsila cerebelar com o bulbo, tem risco de herniação em lesões expansivas ou isquêmicas em fase de edema. Posteriormente, crânio, lateralmente crânio, superiormente tenda do cerebelo. E aqui é só para mostrar que a gente consegue ver na neuroimagem bonitinha a tenda. Tá? Vai formar um seio reto, num corte bem medial, a gente vê o seio reto também. Beleza. Mas como é que o cerebelo se conecta ao tronco? Né? O cerebelo se conecta ao tronco através dos pedúnculos cerebelares. Nós temos 3. Um pedúnculo cerebelar superior, que liga o cerebelo ao mesencéfalo. Nós discutimos na aula de mesencéfalo, inclusive, que eles decursam no meio do mesencéfalo, fazendo decussação dos pedúnculos cerebelares superiores. Ligando a ponte ao cerebelo, a gente tem o pedúnculo cerebelar médio, e quem faz a marcação aí de divisão entre ponte e base da ponte, ou pedúnculo cerebelar médio, braço da ponte, perdão, ou pedúnculo cerebelar médio, é o nervo trigêmeo que está saindo aqui nessa estrutura. E ligando o cerebelo ao bulbo e à medula espinhal, nós temos o pedúnculo cerebelar inferior. Essa estrutura, visto no corte posterior, é representada por essas estruturazinhas aqui. Então, indo para mesencéfalo, pedúnculo cerebelar superior, descendo para bulbo e medula espinhal, pedúnculo cerebelar inferior, e na direção, conectando aí ponte e cerebelo, o pedúnculo cerebelar médio. Numa visão anterior do cerebelo, a gente tem essa visão, a gente consegue ver aqui a formação dos pedúnculos cerebelares, a gente vê que existe uma estrutura bem marcada mediana e estruturas laterais. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Numa visão posterior, a gente consegue ver essa divisão também. A gente não tem a visão dos pedúnculos cerebelares, a gente vê que tem uma estrutura mediana. Aqui vai estar passando aquela foice do cerebelo, separando os 2 hemisférios, e 2 estruturas laterais, que são os hemisférios cerebelares. E de uma visão lateral, a gente consegue ver que o cerebelo é formado por substância branca e substância cinzenta, que é dividido em folhas e fissuras. Eu já vou especificar um pouquinho mais. Essa imagem aqui embaixo é uma imagem esquemática que delimita, mostra como se delimitam as estruturas mais importantes da anatomia do cerebelo. Eu vou destrinchar um pouquinho mais. Mas antes disso, quero falar com vocês do cerebelo num corte axial, no qual a gente vê que ele é dividido em um córtex cerebelar, né, em uma substância branca, certo? E que na profundeza dessa substância branca a gente tem substância cinzenta. Analogamente aí ao cérebro, a gente teria um córtex, coroa radiada e cápsula interna, e núcleos da base. Tá? O cerebelo segue a mesma estrutura, segue o mesmo princípio. A gente vai ver na aula de microscopia, só que o que muda é a conformação desse córtex. Numa visão lateral, a gente vê por que o cerebelo tem essa estrutura chamada de árvore da vida, ou arbor vitae. É dividido em substância branca, substância cinzenta, que tem esse aspecto semelhante aí ao de uma árvore. Como eu falei para vocês, essa superfície é dividida, né, em folhas horizontais e fissuras entre essas folhas. Cada uma delas vai receber um nome, vocês não precisam saber, isso não tem relevância clínica, tá? Não precisa gravar nada disso. O que é interessante vocês já começarem a se acostumar é que, de maneira anatômica, o cerebelo é dividido em lobo anterior, que tem um grupo de folhas e fissuras, lobo posterior, que tem um outro grupo de folhas e fissuras, e lóbulo, ou lobo flóculo nodular. Essas estruturas a gente vai ver mais à frente, tem uma importância também, depois de uma outra divisão funcional, que vai justificar o nosso raciocínio diagnóstico em cima de lesões cerebelares, certo?
Mas aí, como eu já tinha falado para vocês, o cerebelo ele é dividido em 3 regiões principais, principalmente na visão posterior. Uma região mediana, que é chamada de vermes, e 2 regiões laterais, que são os 2 hemisférios cerebelares. Então, 2 hemisférios unidos pelo vermes. E numa visão anterior, a gente consegue ver uma estrutura que faz parte aí de vermes e hemisfério, né, mas que recebe um nome específico e que funcionalmente é diferente do resto do vermes e do hemisfério, que é o lobo flóculo nodular. O nódulo é uma partezinha, né, do vermes inferior e o flóculo é uma partezinha do hemisfério, tá? Mas eles têm uma função diferente, uma estrutura pequenininha que fica na linha média, na parte anterior e inferior do cerebelo. E a gente consegue ver muito bem, pela visão lateral, como que se delimita anatomicamente essas estruturas, tá? É pelas fissuras. A primária, que divide em lobo anterior e posterior, e pela fissura posterolateral, essa figurinha aqui, que separa o lobo posterior do lobo flóculo nodular. E forma isso aqui, né? Essa imagem ficou muito boa para mostrar essa divisão anatômica, né? Lobo anterior, fissura primária, lobo posterior, grandão, e lá na frente, na parte inferior, separado pela fissura posterolateral, a gente tem o lobo flóculo nodular. E aí, só para relembrar vocês, com relação à conexão do cerebelo com o tronco. Eu vou falar mais à frente disso na parte de microscopia, mas é importante que vocês saibam que por cada pedúnculo passam tipos de fibras diferentes, certo? E eu quero que nesse primeiro momento vocês guardem que do pedúnculo cerebelar superior saem fibras. E do pedúnculo cerebelar médio e inferior entram fibras. A gente vai ver mais para frente que tem exceções, mas eu quero que vocês gravem que do cerebelar superior saem fibras. E do médio e do inferior vão entrar fibras. Vai destrinchar isso melhor na próxima parte da aula. Aqui é uma visão lateral de novo, mostrando aí a relação com os pedúnculos e na divisão anatômica do cerebelo para que vocês se habituem. Ele dividiu aqui de azul um lobo anterior, separado do posterior, que está aqui de bege, enfim, pela fissura primária, e separado da estrutura que ele pintou de verde aqui, né, que é o lobo flóculo nodular, pela fissura posterolateral. Nessa figura ele também mostra a correlação, a relação íntima do pedúnculo cerebelar inferior com o véu medular inferior complexo coroide, né? E de novo ele mostra as estruturas do pedúnculo cerebelar superior conectando o cerebelo com o mesencéfalo, médio conectando ponte com o hemisfério cerebelar e inferior conectando o cerebelo com medula e bulbo. E como eu falei para vocês no corte axial, vamos destrinchar um pouquinho melhor agora isso, o cerebelo é dividido em uma substância branca central, com uma fina camada de substância cinzenta cortical, e que tem núcleos entremeados nessa substância branca. Então, córtex cerebelar, substância branca no meio, e núcleos aqui. Esses núcleos têm importância, por isso a gente precisa saber o nome deles e a ordem deles. E aí, eu criei esse mnemônico só para facilitar para vocês gravarem os núcleos de medial para lateral. Vou pedir aí o perdão, duplo sentido, mas é para ajudar a fixar, tá? Então, faz gostoso e devagar. O cerebelo faz gostoso e devagar. E aí, de medial para lateral, a gente tem fastigial, globoso, emboliforme e denteado. Então, fastigial é o mais medial, fica ali no vermes e próximo ao teto do quarto ventrículo. Os globosos são mediais aos emboliformes, e os emboliformes ficam no finalzinho do denteado, no hilo ali do denteado. E o denteado é essa estrutura muito parecida com o complexo olivar inferior do bulbo, que a gente já falou, né? Só para vocês aí terem uma analogia e conseguirem ver. Então, de medial para lateral, fastigial, globoso, emboliforme e denteado. Recapitulando, que a gente fala muita coisa quando a gente fala de cerebelo, e muitas vezes esses detalhes eles não vão ajudar tanto. Então eu vou frisar aqui com vocês nessa tabela, o que ao final da última aula a gente vai completar, e é o que eu quero que vocês saibam de cerebelo. Então a gente viu nessa primeira aula uma divisão anatômica,
em lobo anterior e posterior, separados pela fissura primária. Um lobo posterior separado de um lobo, o lobo flóculo nodular, pela fissura posterolateral. E a gente viu que existem núcleos. O núcleo fastigial, o núcleo globoso e emboliforme, que juntos podem ser chamados de núcleo interpósito, e o núcleo denteado mais lateral. A gente vai ver depois que, quando a gente for falar de funcionalidade, de conexões do cerebelo, quando eu destrinchar melhor aquelas coisas do pedúnculo cerebelar, que isso vai fazer diferença no entendimento. Para terminar a aula, a gente vai falar da vascularização do cerebelo. A gente já conversou sobre as artérias que irrigam o cerebelo algumas vezes. A gente já conversou, vocês já conheceram, já ouviram o nome da artéria cerebelar posterior-inferior, ou PAICA, da antero-inferior, ou AICA, e da cerebelar superior, ou SUCA. A artéria cerebelar posterior-inferior sai da artéria vertebral, geralmente. Ela pode até sair da basilar, em alguns casos, mas geralmente sai da vertebral. E vai irrigar a parte dorsolateral do bulbo, como está mostrando nessa imagem, e a porção inferior do cerebelo, que está representada aqui, inferior e mais lateral, né? Que está representada nessa imagem aqui do lado de verde. Então, quando a gente for olhar na neuroimagem, a gente vai tentar ver essa região no cerebelo. Da basilar, sai a cerebelar antero-inferior, ou AICA, que irriga o pedúnculo cerebelar médio e a porção mais interna e mais medial do cerebelo. Então, ele está irrigando aqui os pedúnculos, os flóculos e uma porção pequena dos hemisférios mais medial, representada aqui de azul e de azul aqui na imagem. Já a artéria cerebelar superior, ou SUCA, que a gente já conversou na aula de mesencéfalo, que irriga o teto do mesencéfalo, vai irrigar essa porção vermelha, essa porção superior do cerebelo, parte superior do vermes aqui anterior, né? E essa porção mais superior. Percebam que é basicamente o lobo anterior, né? A fissura prima está aqui, né? A fissura prima, ela vai separar de lobo anterior e posterior, e a cerebelar superior, a artéria cerebelar superior, pega basicamente o lobo anterior praticamente todo, né? E a porção do lobo posterior e lóbulo flóculo nodular é dividida entre AICA e PAICA, com o nódulo sendo irrigado pela PAICA e o flóculo sendo irrigado pela AICA, de azul. E aqui eu tenho algumas imagens para a gente já começar a se habituar a observar o cerebelo nos exames de imagem, né? A gente consegue ver aqui uma porção esquemiada do cerebelo, uma porção hemisférica, mais lateral, mais inferior, então isso aqui é território de PAICA. E a gente consegue ver nessa imagem ainda melhor, porque a gente consegue ter uma noção de que aqui é o bulbo, certo? Começando a formar um quarto ventrículo, e tem uma lesão dorsolateral nesse bulbo e numa porção inferior do hemisfério cerebelar, outro território de PAICA. Já essa imagem mostra a estrutura típica da lesão de uma AICA, né? Pegou o pedúnculo cerebelar médio, uma porção ali mais anterior do cerebelo, que é essa imagem aqui na tomografia, essa imagem na difusão, na ressonância. E essa aqui é a imagem de um infarto de SUCA, né? Pegando ali a região do lobo anterior, né, da porção superior do verme cerebelar em contato íntimo ali com a transição, com a formação mesencefálica, né, com o mesencéfalo aqui. Tá bom? Por enquanto é isso. Obrigado. E até a aula de microscopia e anatomia mais funcional do cerebelo.